Oi, tudo bem com você? Voltamos aqui com os vídeos, né? Eu dei uma grande pausa porque eu estava com um pouquinho de dificuldade, porque eu tô lendo vários livros, né? E aí, esse livro que a gente começou a falar sobre ele, eu acabei deixando para um segundo momento. Mas agora a gente vai voltar, né? Vamos fazer os desafios, as conversas, as sugestões aí para vocês e para mim de como a gente pode tirar bom proveito deste livro. Já dei uma introduzida sobre a questão, né, da importância do Jordan Peterson, né, para nós. E eu quero falar um pouquinho para vocês agora das 3 primeiras regras. Vão ser vídeos rápidos, a intenção não é a gente ficar se aprofundando super no conteúdo. Na verdade, a gente dá uma pincelada sobre as regras, né, e de que forma a gente pode utilizá-las na nossa vida. Então, a primeira regra do Jordan Peterson, né, que ele traz aqui no 12 Regras para a Vida, é costas eretas, ombros para trás. Então ele vai trazendo primeiro ele fala sobre 2 animais, os pássaros e as lagostas, né? E a importância da postura desses animais no seu meio, ou seja, a lagosta e os pássaros, eles vários deles, né, tem uma postura, eles fazem, isso é bem comum nos animais, prestem atenção, quando vocês verem vídeos e tudo mais, o quanto a postura ereta impõe respeito. Então ele vai falando sobre isso, sobre a questão dos conflitos ali num território, e aí é o seguinte, uma coisa bem importante, quando eles começam a ganhar, né, quanto mais esses animais começam a ganhar a fêmea, ganhar numa disputa realmente, tem alguns animais que disputam com dança, com briga realmente, né? Mas ele traz assim, quanto mais eles ganham, mais a postura deles se estufa e eles ficam mais retos, mais eretos, mais ombros para trás e mais peito para frente. Por que ele traz isso? Porque isso também é importante pra gente. Aos poucos, os animais vão se tornando mais confiantes. Quanto mais. E aí, assim, ó, olha que engraçado que ele traz, isso é muito real. Quem é vencedor uma vez, quanto mais vencedor ele é, mais vencedor ele se torna, né? Quanto mais ele ganha, mais ele ganha, entende? Porque ele vai se tornando um animal com uma postura de vencedor, né? E aí isso para nós também vale. A gente precisa ter essa postura para que a gente realmente tenha mais chance, né, de vencer, né, de se tornar um bom líder, de se tornar um bom profissional. Eu acho bem interessante que ele traz aqui é que uma verdade incontestável é que a evolução é conservadora. Então, assim, essa questão do conservar também, ele fala assim, ó, aliás, de ser conservador, né, desculpem, é que quando algo evolui, ele deve ser construído a partir do que a natureza já produziu. É algo na tradição mesmo. Até falei já sobre tradição em um vídeo aqui da leitura da Bíblia. Então, a importância da gente entender isso que já existe naturalmente, né? Na natureza, na nossa vida aí de pregressa, né? O quanto isso é importante, né? A gente ver essas verdades e levar elas para nossa vida, né? Então, é isso, assim, essa questão da postura tem muita relação com o vencer, né? O se tornar líder, o se tornar referência e tudo mais. E aí ele vai trazendo várias coisas, eu sinalizei muitas coisas no livro aqui. Olha só que legal isso aqui. A parte do nosso cérebro que registra a nossa posição na hierarquia de dominância é, portanto, excepcionalmente antiga e fundamental. Então ele traz que a gente precisa ter essa postura para que a gente hierarquia, né, de dominância é antiga e é fundamental. A gente precisa, né, a gente busca nem que seja em um aspecto da nossa vida, né? Eu preciso ser uma referência em casa, eu preciso ser uma referência para o meu filho, ter uma postura de dominância. E é isso, então a gente precisa buscar ter essa postura de dominância em alguma área da nossa vida, né? Ó, é por isso que quando somos derrotados, agimos como aquela lagosta
que perdeu a batalha. Nossa postura se inclina. E aí o inverso acontece, né? Ele fala que quanto mais perdedor a gente é, mais perdedor a gente se torna, digamos assim. A gente começa a ter uma postura de perdedor. A gente começa a ficar cabisbaixo, cabeça baixa, se encolher diante da vida. Isso é bem comum. E aí ele fala sobre, inclusive, sobre hormônios, né? Que o vencedor, né? Ele fala da lagosta. A gente, e o ser humano, né? A gente começa a ter a liberação até de hormônios que nos tornam mais, né? Confiantes, né? E aí a questão da fêmea também, né? Ali ele fala da lagosta macho, por exemplo. Mas a fêmea, ele fala assim que se você é fêmea, tem acesso a muitos pretendentes de alta qualidade. Quando está no topo, assim, quando você tem essa postura também. Altos, fortes, simétricos, criativos, confiáveis, honestos e generosos. Então assim, o dominante, né? Os dominantes normalmente se atraem. Ele traz muito sobre isso, tá? Então, levantar a cabeça e ter uma postura ereta, o peito para frente, os ombros para trás, vão te trazer mais chance de se tornar uma pessoa vencedora. Isso é fato, né, gente? A gente precisa ter essa postura, isso é fato, tá? Então, meu convite hoje aqui, nessa primeira regra, vamos lá, tô procurando a parte 2 aqui, é que a gente assuma uma postura de vencedor. Se você está com problemas, às vezes o problema é financeiro, às vezes o problema é no casamento, às vezes o problema é com os filhos, às vezes você não se considera um bom profissional, ou você não está numa profissão que você gostaria de estar. Isso vai te trazendo essa postura. Às vezes você vai se fechando, vai se encurvando diante da vida. E isso não é saudável, né? Então a gente precisa buscar ter essa postura mais ereta, essa cabeça levantada, e às vezes para que a gente consiga fazer isso a gente precisa ter buscar alguns hábitos, algumas rotinas, algumas coisas na nossa vida, mudar hábitos mesmo, né? Estratégias, né? Mudar estratégias, buscar estratégias. E eu vou te dizer uma coisa, uma das coisas essenciais na nossa vida é praticar atividade física. Isso faz toda a diferença. Então, se você não pratica atividade física e tem essa postura encurvada diante da vida, busque fazer atividade física. A musculação forçadamente vai te trazer essa postura ereta. E isso faz toda a diferença também aí no seu dia, né, para que você tenha essa postura mais ereta diante da vida. Depois a regra 2 fala sobre cuide de si mesmo. Isso aqui é uma coisa muito importante. Para quem não sabe, eu sou enfermeira e eu também costumo falar muito uma frase parecida com essa. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. E o inverso também é verdadeiro, né? Que eu falo para os profissionais que eu trabalho que a gente deve cuidar do nosso paciente como a gente gostaria de ser cuidado. Então, acho que vale os dois lados aí, né? Por exemplo, mas o que ele fala aqui? Por que é que as pessoas, por exemplo, não aderem a tratamentos? Por exemplo, um paciente que é diabético, ele não toma remédio, ele não tô dizendo que é geral isso, mas é muito comum que as pessoas que não podem comer açúcar continuem comendo açúcar, que as pessoas que precisam tomar remédio para evitar, né, desenvolver uma diabetes pior não tomam remédio, o hipertenso não toma remédio, e geralmente só vai aprender quando acontece algo grave, quando tem um risco grande ali de ter um AVC, por exemplo, né? Então a história mais antiga do mundo é que as pessoas não cuidam da sua saúde, né? Só que quando a gente, por exemplo, tem um filho doente, a gente acaba sendo mais cuidadoso, a gente acaba tendo um olhar mais severo para a questão do horário, para a questão de realmente cumprir efetivamente o ciclo do remédio, né? Só que eu preciso estar bem também para cuidar do outro, não é verdade? Então eu acho super importante a gente pensar nisso. E aí, isso tudo, gente, eu tô falando pra vocês, tudo que a gente tá falando aqui, ele fala muito um antídoto para o caos. Então ele fala que isso aqui tudo é uma base pra gente ter uma vida em ordem. Isso é verdade, a gente não pode negar, tá? Olha, ele fala aqui, quando tudo está definido, estamos na ordem. Estamos nela quando as coisas estão saindo conforme planejado e não há nada novo ou perturbador. No domínio da ordem, as coisas acontecem da forma que Deus planejou. Gostamos de estar lá. Os ambientes com os quais estamos familiarizados são agradáveis. Na ordem, conseguimos pensar sobre as coisas em longo prazo. Lá as coisas funcionam e somos estáveis, calmos e capazes. Por este motivo, raramente saímos de lugares que compreendemos, sejam geográficos ou conceituais. E certamente não gostamos quando somos forçados a sair ou quando isso acontece acidentalmente. Você está na ordem quando tem um amigo leal, um aliado confiável. Bom, mas eu quero falar sobre isso. Isso aqui é real, né? Ele tem razão aqui. Mas, por outro lado, eu vejo que assim,
as coisas não são estáveis 100% do tempo, até porque nem tudo depende da gente, nem tudo eu consigo controlar. Então, não adianta eu achar que as coisas sempre vão ser estáveis, como ele fala aqui. Isso não vai acontecer eternamente na nossa vida. Por mais que eu coloque tudo em ordem, ainda vão acontecer imprevistos, a gente vai adoecer sem esperar, ainda eu vou cair sem esperar, ainda vai surgir um gasto na minha família que eu não esperava e assim por diante. Então, o que a gente precisa construir é uma base sólida também de compreensão da nossa vida. Até de entender que acontecem esses imprevistos, que pessoas adoecem, que pessoas inclusive morrem. Isso é algo triste, sim, mas que a gente deve saber que acontece, né? Então, dentro do relacionamento, o outro pode falhar, dentro, né, de uma empresa, o outro pode deixar de fazer o que deve fazer. Isso é normal, né? Porque se a gente espera que tudo vai acontecer 100% redondo, eu vou cair muitas vezes na desesperança, eu vou cair muitas vezes na frustração, na desmotivação, porque eu quero que o outro, quero que as coisas aconteçam redondinho e não é bem assim que acontece, né? E fala aqui, ó, quando a mesma pessoa o trai e engana, você sai da luminosidade do mundo, de clareza e luz para o submundo escuro de caos, confusão e desespero. Então, mas, ó, essa é a mesma mudança que enfrenta em o mesmo lugar que visita quando a empresa em que trabalha começa a falir e seu emprego fica em risco, e assim por diante. Mas isso não pode ser uma realidade, da gente se desesperar com coisas que podem acontecer, né? Que a gente sabe que podem acontecer. A gente pode sim buscar fazer o nosso melhor, porque a nossa busca nesse canal é esse, a gente se tornar pessoas melhores, porque tudo isso da gente buscar nós sermos os melhores faz com que o nosso redor, a roda gire mais certinho, né? Mais redondamente, digamos assim. Porque as pessoas também buscam ser melhores, tá? Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. O que eu queria trazer pra vocês. Então, dessa segunda regra, é isso. A gente precisa buscar buscar cuidar da gente. E o cuidar vai girar em torno de tudo, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não dou conta, né, de ser tudo. Não, a gente não dá conta, mas a gente precisa buscar o mínimo, né? Na verdade, a gente precisa buscar o máximo, tá? Esse negócio do mínimo não é legal. A gente não pode ter esse pensamento assim, não, eu vou ser uma boa mãe, mas assim, não tem como ser uma boa profissional. Não, a gente tem que somar. A gente não pode dizer assim, ou eu sou uma boa mãe, ou eu sou... Não. Eu sou uma boa mãe e uma boa profissional. Eu posso não conseguir render 100% em todas as áreas da minha vida, mas eu preciso buscar render 100%, entendem? Então, o que a gente precisa buscar é ser nós o melhor que a gente puder ser, para que a gente possa influenciar os outros também. Então, eu buscar ser uma pessoa melhor, buscar cuidar de mim, bem cuidado, não assim, de uma forma egoísta, tá, gente? Pelo contrário, eu sempre falo também sobre isso, da gente buscar ser uma pessoa melhor, buscar cuidar da gente, pra gente cuidar melhor ainda do outro, tá? Então, se eu faço 80% por mim, eu tenho que fazer 100% pelo outro, entende? Então, é isso que pra mim é uma verdade, tá? E eu acredito nisso, não pra mim só, né? Na verdade, eu acredito que isso é bíblico, né? A gente veio pra servir. Mas, assim, é importante a gente buscar cuidar de nós mesmos, porque isso nos faz mais fortes e mais poderosos, até mais, aquilo que eu falei, do vencedor, da postura ereta. Eu estando me alimentando bem, eu estando fazendo uma atividade física, eu estando cuidando da minha saúde financeira, da minha casa, da melhor forma que eu puder, tudo isso aí trazendo mais confiança, mais postura ereta, mais postura de líder, de vencedor, entendeu? Você entende? Aqui fala uma parte assim, ó, merecemos respeito, você merece respeito, você é importante para outras pessoas, assim como para si mesmo, você tem um papel vital a ser exercido no destino em desdobramento do mundo, você é, portanto, moralmente obrigado a cuidar de si mesmo, você deve cuidar, ajudar e ser bom consigo da mesma forma que cuidaria, ajudaria e seria bom para alguém que ama e valoriza. Sendo assim, você pode ter que se comportar habitualmente de forma que lhe permita um pouco de respeito pelo seu próprio ser. Nada mais justo. Então, Deus nos fez, né, a sua imagem e semelhança. Deus quer que nós sejamos como Cristo, né? Mas Cristo não sei o quê. Não, mas Cristo,
se a gente for ver, né, as imagens de Cristo, todas representam, claro, né, no final da vida não, né, ali quando ele infelizmente foi morto, mas a gente vê um homem que aparenta um homem ser um homem saudável, um homem rígido, um homem que buscava trabalhar, auxiliar ali a sua casa, né, com certeza se alimentava bem, era uma pessoa ativa, né, e então a gente precisa buscar isso, tá? Deus nos fez para sermos a sua imagem e semelhança. Tá escrito na Bíblia: sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então, não é por acaso que tá escrito isso. A gente precisa sim, essa coisa de assim, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito mesmo, a gente é bem falho. Só que a gente precisa buscar a perfeição, tá? Em todas as áreas da nossa vida. E, então fala assim, ó, cuidar de si mesmo da forma como cuidaria de alguém da sua responsabilidade significa considerar o que seria realmente bom para você. Não é o que você quer, também não é o que o faria feliz. Toda vez que você dá um doce a uma criança, você a deixa feliz. Toda vez que você dá... aliás, isso não quer dizer que deva dar apenas doces a elas. Feliz, de modo algum, é sinônimo de bom. Você deve fazer com que as crianças escovem os dentes. Eles devem colocar suas roupas de frio quando saírem na neve, mesmo que protestem vigorosamente. Você deve ajudar uma criança a se tornar virtuosa, responsável, um ser desperto e capaz de reciprocidade total, capaz de cuidar de si mesmo e dos outros e de crescer ao fazer isso. Por que você pensaria que é aceitável fazer qualquer coisa menos do que isso a si mesmo? Então pensem nisso. Então a segunda regra é cuide de si mesmo como cuidaria de outra pessoa sob sua responsabilidade, uma pessoa que você ama. Então vamos começar a fazer atividade física, vamos começar a se alimentar bem, vamos começar a cuidar do nosso ambiente, a cuidar do nosso trabalho, a cuidar das nossas finanças da melhor forma que a gente pode, buscando sempre melhorar. O conhecimento está disponível na internet. Você está aqui vendo esse vídeo porque você tem acesso à internet. Busca aí, meu problema hoje é financeiro. Busca aí na internet, como que eu posso melhorar isso? Eu não consigo me organizar. Busca na internet técnicas para se organizar melhor. Mas não fica perdido no vídeo não, tá? Vê 2, 3 vídeos ali, busca alguém de referência e é essa pessoa que você vai seguir. Não adianta seguir 10 mil formas de se organizar. Isso não vai resolver tua vida, tá? E seja a terceira regra, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Gente, isso é muito importante. A gente tem que sim ser sociável, amigável com o maior número de pessoas, buscar ter um bom convívio no trabalho e tudo mais, mas você não precisa ser amigo próximo de todo mundo. Queira perto de você quem quer o seu bem, quem realmente se importa, quem é verdadeiro. E isso é um princípio, inclusive, bíblico, né? Deus não quer que a gente ignore, nem seja grosseiro com ninguém, mas também Jesus trazia muito isso, de ele trazer ele teve, né, Judas próximo dele, porque era uma necessidade até para a história, assim, aquilo ali é difícil para nós termos essa compreensão, né, mas ele escolheu as pessoas que ele sabia que iam ser fiéis, que iam tropeçar sim, que iam ter dificuldade, mas no fundo, de 12 amigos que ele teve muito próximo dele, 11 foram fiéis até o fim. Tropeçaram, negaram, mas no fim eles estavam com ele e morreram por ele no final da vida, né? Então, que a gente busque ter essas pessoas próximo da gente, porque o que acontece? Ele traz aqui umas histórias, né, de pessoas que tinham um círculo de amizade que começaram a cair com um meio de droga, de maconha, de não sei o quê. E o quanto a maioria deles acabou indo para esse meio, acabou indo para essa realidade, né? E que a gente, na verdade, tem que ser uma peça no nosso meio ali, buscar ser uma peça de mudança para o outro, para melhor. Por isso que eu falei para vocês, olha lá na primeira regra, né? Quanto mais eu tenho essa postura de vencedor, quanto mais eu procuro fazer coisas certas, quanto mais eu procuro melhorar na minha vida, isso vai refletindo e reverberando para os outros do meu convívio, tá? E cuidar também vai trazer um sentimento, uma busca desse cuidado no outro também, tá? Eis algo para se considerar. Se você tem um amigo cuja amizade não recomendaria a sua irmã, ao seu pai ou filho, por que teria tal amizade para si mesmo? Talvez você diga, por lealdade. Bem, lealdade não é o mesmo que burrice. A lealdade deve ser negociada, justa e honesta.
a amizade é um acordo recíproco. Você não fica moralmente obrigado a ajudar alguém que está fazendo do mundo um lugar pior. Muito pelo contrário, você deve escolher pessoas que queiram que as coisas melhorem, não piorem. É correto e louvável associar-se com pessoas cujas vidas seriam melhoradas se vissem sua vida melhorar. Então é isso. Então, basicamente, aqui é outra coisa. Você recomendaria uma má amizade para o outro que você ama? Não. Isso reflete lá na regra 12. Então, faça para você mesmo o que você faria para alguém que você ama. Então, primeira regra, costas eretas, ombros para trás, peito para fora, cabeça erguida diante da vida. E busque estratégias para isso. Atividade física é recomendável 100%. 2, faça para você, cuide de você como você cuidaria de alguém que você ama. E isso vale para tudo na sua vida. O que você deseja que o seu marido faça, que a sua esposa, que os seus filhos sejam na vida? Faça para você isso, para que você consiga chegar onde você gostaria que os seus amados, seus amores chegassem. E a terceira regra é: só tenha próximo de você quem te ajuda, quem te ergue, quem te ajuda a ir pra frente. Ah, mas eu tenho um amigo meu que tá numa fase ruim da vida. Óbvio que a gente não vai abandonar, né, minha gente? Mas busque levá-lo pra cima junto com você. Mas se a pessoa não quer, nega ajuda, nega evoluir, então aí você tem que repensar talvez essa amizade, né? É claro que a gente muitas vezes vai ter pessoas que a gente vai tentar auxiliar, vai tentar ser caridoso, isso é importante, mas se essa pessoa está te trazendo coisas negativas, está te deixando mais para trás, está te fazendo ficar com os ombros para baixo, com as costas curvas, com a cabeça para baixo, então aí é um momento de repensar essa amizade, tá bom? Então é isso. Essa semana esse é o vídeo, né, do 12 regras para a vida. Semanalmente eu vou trazer 3 regras a cada semana pra gente cumprir essa semana. Busque isso na sua vida esta semana, tá bom? Me acompanha lá no Instagram, maiara.lemos com 2 S no final. Trago um pouquinho da minha rotina de atividade física, de busca por uma alimentação saudável, de busca por saúde física, que vai refletir na minha saúde mental, e eu tenho certeza que vai fazer o mesmo por você se você conseguir fazer isso na sua vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.